É um prazer ter todos aqui. Estamos gravando a sessão, como puderam perceber agora na mensagem. O meu nome é Mariana Soares, eu sou gestora de projetos da Unidade Técnica do Programa Ibermuseus. Estou falando aqui de Lisboa, onde fica a sede da nossa Unidade Técnica. Estão me acompanhando aqui todas as colegas da equipe da Unidade Técnica do Ibermuseus, a quem eu quero agradecer também todo o apoio, a Mônica Barcelos, coordenadora da Unidade Técnica, a Vanessa de Brito, gestora de projetos, a Milvia Leon, consultora de comunicação, e também a Natália Huerta, que também é a nossa gestora de projetos. Muito obrigada a todas e muito obrigado a vocês por estarem conosco, pelo interesse nessa edição do Prêmio Ibermuseus de Educação, que é a 12ª, né? Temos uma longa trajetória, já uma trajetória importante do prêmio. Nós tivemos muitas inscrições nessa sessão, e isso para nós é muito importante, é uma métrica importante do interesse no prêmio. Eu falaré agora pouco em espanhol, para decir que sois muy bienvenidos, todos los hispanohablantes también. Tal y como se dijo en la inscripción, nosotros tendremos una sesión en portugués el día de hoy, pero yo intentaré hablar despacio para que se pueda comprender todo. Y también, si hay alguna duda específica por algún término o alguna cuestión de la lengua, también se puede preguntar y ponerlo en el chat, que es nuestro mecanismo aquí de comunicación de Zoom, y mis colegas intentarán aclararlo. Nosotros tenemos aqui hoje em Lisboa uma poeira do Saara que chegou, uma tempestade que trouxe essa poeira. Então, eu vou pedir já desculpa de antemão por alguma questão da rouquidão ou tosse que possa acontecer aqui durante a nossa sessão. Essa sessão terá uma duração média de 1 hora e nós vamos aqui tratar mais dos aspectos técnicos da inscrição na nossa plataforma de convocatória do programa Ibermuseus. Não vamos entrar tanto pela questão de tempo no edital, nas questões do edital, porque estão bastante explicadas no próprio regulamento e também no guia de inscrição, onde a gente coloca os principais pontos a serem considerados aí na inscrição. Se houverem perguntas ao longo desse processo, nós gostaríamos que fosse colocado no chat aqui na nossa comunicação, para que possam ser respondidas ao final, nos 10 minutos finais. Qualquer dúvida que possa surgir também ao longo dessa sessão, que não possa ser colocada ao final, pode ser enviada por e-mail. Como vocês sabem, nós temos um e-mail permanente de atenção em relação às convocatórias, que é o convocatorias@ibermuseus.org. E, como foi dito, essa sessão está sendo gravada e vai ser desculpem, disponibilizada em breve nas nossas plataformas de comunicação também. Dito isso, vamos entrar aqui na plataforma para que vocês possam acompanhar a nossa sessão prática explicativa da plataforma de convocatórias. Vocês conseguem ver bem? Está todo mundo vendo bem?
Ok, só um minuto. Como vocês sabem, toda a inscrição é feita no site convocatórias.ibermuseus.org. Na versão em português, eu vou navegar aqui. As pessoas hispanohablantes, eu vou pedir que elas naveguem, se possível, em espanhol nessa página. Eu acho que pode facilitar para vocês a terminologia, encontrar os dados em espanhol. Então, aqui na plataforma, como vocês podem ver, é possível escolher se navega em espanhol ou em português. Aqui, no caso, nós estamos em português. São duas as convocatórias abertas. Nós temos a convocatória para o Prêmio Ibermuseus de Educação e para o Fundo Ibermuseus para o Patrimônio Museológico. No caso do prêmio, a sessão é hoje e amanhã nós vamos ter uma sessão sobre o Fundo Ibermuseus, no qual minha colega Vanessa de Brito vai poder explicar as questões específicas dessa convocatória. No caso do prêmio, tanto a convocatória quanto o guia pode ser baixado da própria página de inscrições, que é convocatórias.ibermuseus.org, está aqui em cima, vocês podem ver. Então, nossa recomendação inicial é que seja revisado o regulamento e também a guia com muito detenimento, com muita atenção, para que seja possível vocês acompanharem esse processo, certo? Aqui, vocês podem acessar a convocatória, clicando aqui, vocês vão baixar o edital e o guia. O edital, como vocês conhecem, acredito que tenham tido a oportunidade de revisar. Vocês têm toda a informação relacionada ao regulamento. A quem se destina são museus públicos e privados, museus comunitários, instituições museológicas de base comunitária dos países da região ibero-americana. O objetivo é tanto reconhecer projetos já executados, quanto fomentar a realização de projetos futuros, isso a gente vai ver daqui a pouco. E ele tem um alcance, o foco são os 22 países da comunidade ibero-americana. Os projetos podem ser desenvolvidos tanto de maneira presencial como híbrida e virtual, né? Então, a gente, com base no que vem acontecendo na pandemia e na característica dos projetos, houve a necessidade de que o programa adaptasse o edital também para acolher as propostas virtuais. Então, ela pode ser virtual, presencial ou híbrido. E, como vocês sabem, nós temos duas categorias de premiação. Uma que reconhece projetos já executados no contexto da pandemia ou em processo de execução, iniciados em 2020 ou 2021. E a categoria 2, que é o fomento à realização de novos projetos. Serão distribuídos 64 mil euros nesse edital em 17 prêmios. 3 dessa primeira categoria, que são 5 mil euros para projetos já realizados ou em processo de execução, e 14 que vão receber 3.500 euros para que possam ser realizadas ações futuras educativas nos museus. As inscrições vão até o dia 8 de abril e são feitas exclusivamente pela nossa plataforma. E sua película favorita é Slumdog Millionaire. Essa fruta já... Acho que alguém abriu o microfone sem querer. Obrigado. E temos aqui, então, a exclusividade de inscrição pela nossa página de convocatórias. Vocês também podem encontrar aqui, baixando na nossa página, o guia, que é mais que nada
um guia facilitador de inscrição, no qual a gente coloca os principais pontos importantes que têm que ser considerados nos projetos que vão ser inscritos. É importante dizer que as inscrições vão até dia 8 de abril, no horário dos 18 horas do hora do Chile, então é importante que todos verifiquem a sua hora local para que não haja falhas nesse envio. Bom, dadas essas primeiras informações iniciais, a gente vai entrar aqui na plataforma para que eu possa explicar brevemente os principais pontos, né? Antes de começar a inscrição, é importante que vocês tenham em mãos pelo menos 2 documentos. Um, que é o que comprova que a instituição existe, a instituição candidata existe há 2 anos no território ibero-americano, em um dos 22 países ibero-americanos. E o outro documento é o documento que comprova que o responsável pelo projeto é vinculado à instituição, tá bem? Que aí a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Para iniciar a sessão, iniciar a inscrição, eu vou fechar a minha sessão aqui, para que vocês possam ver como é que a gente faz. Ok. Vocês estão entrando pela primeira vez, você tanto pode fazer o login aqui da sua inscrição, para fazer a sua inscrição, se já tem uma conta, ou criar uma conta nova. No caso de criar uma conta nova, basta inserir um e-mail, uma palavra-chave, repetir essa palavra-chave e enviar. Vocês receberão no e-mail de vocês um link de confirmação e é isso, o processo é muito facilitado. No caso de já ter uma conta, basta entrar nessa conta. Caso vocês tenham esquecido a senha, basta fazer o mesmo processo. Esqueci minha senha, incluir um e-mail e vão receber um login. Estão entrando aqui na plataforma. Nós temos já logado o processo de inscrição, a possibilidade de inscrever-se na categoria 1 ou na categoria 2. A categoria 1, como dissemos, é o reconhecimento a projetos já concluídos ou em execução, e na categoria 2 é o fomento a projetos futuros. Eu vou entrar na categoria 1, porque muitos campos são coincidentes. Depois a gente só vai dizer na categoria 2 o que se difere, ok? Então, entrando aqui, a inscrição na categoria 1. De cara, vocês vão ver as instruções gerais. Tem alguns lembretes dessas instruções que são importantes. Por exemplo, um deles que você pode salvar, guardar a sua inscrição a qualquer momento, que ela só vai ser enviada depois que você clicar no botão de enviar. Isso a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante. Que é importante não usar, por exemplo, o botão de retornar do seu navegador, e sim o de voltar da própria plataforma, que também a gente vai ver daqui a pouco. Convém revisar essas instruções, é importante que elas sejam revisadas, e também convém guardar uma cópia do seu formulário, essa é uma das lembranças que estão aqui, para o registro e segurança. Uma coisa importante que também está dito aqui é que o programa Ibermuseus não se responsabiliza por inscrições que são recebidas fora do prazo ou não recebidas por conta de falhas no computador, falhas técnicas, congestionamento de linha de comunicação. Por isso, nós sempre indicamos, sempre pedimos que o processo de inscrição seja feito com tempo e não no último dia. Ok? Na categoria 1, onde estávamos, eu fiz aqui já um modelo de inscrição para que a gente possa ganhar tempo. Ela é dividida em 3 partes. Os dados da instituição candidata, que a gente vai passar por eles.
A segunda página é sobre o responsável pelo projeto, a pessoa responsável pelo projeto. E a última página de inscrição se refere aos dados do projeto, certo? Que a gente vai tratar com calma. Mas eu já queria mostrar para vocês as etapas para que todos pudessem ter uma ideia. Dados das instituições candidatas. Então, os dados básicos, nome da instituição, site, e-mail, telefone, endereço. E um campo importante, que é o campo do representante legal. Representante legal, nesse caso, não é o responsável pelo projeto, é o representante legal da instituição. Para os que já tiveram a oportunidade de revisar o edital, esse representante da instituição deve assinar um memorando de cooperação técnica no qual ele assume o compromisso pelos recursos e pela execução do projeto. Por isso é muito importante que aqui seja indicado realmente o representante da instituição. Outro campo para chamar a atenção é o tipo de instituição. Como alguns sabem, nós temos o Registro Ibero-Americano de Museus, que é um projeto importante do programa Ibermuseus, no qual se registra, monitora e mapeia as instituições museológicas do território ibero-americano. Aqui, vocês podem ver as categorias de museu segundo o RMI, com as quais costumamos trabalhar. Se a instituição não se enquadra em nenhuma dessas, não se vê representada por nenhuma dessas, não há problema. Basta clicar em outro e aqui é possível especificar o tipo de instituição que mais conveniente. A mesma coisa em relação ao tipo de coleção. Nós estamos utilizando uma tipologia baseada no RMI. E aqui pode-se encontrar as opções ou outro especificando. Titularidade da instituição. Como sabemos, os museus públicos, as instituições museológicas públicas, privadas, sem fins lucrativos ou mistas podem participar, então aqui é uma questão de escolher. A vinculação institucional diz respeito a caso a instituição é legalmente vinculada. Isso acontece em muitas instituições postulantes no prêmio, candidatas ao prêmio, vinculado a uma fundação, vinculado a uma universidade, a um ministério. Então, aqui é para que isso seja especificado. Aqui é uma opção de escolher arquivo para subir, né, o documento que mencionamos inicialmente, ou seja, a comprovação de que a instituição ela está constituída no território ibero-americano há 2 anos. E agora um documento que eu queria me ater aqui uns minutos para comentar, que é o documento de apresentação da instituição, suas trajetórias e principais iniciativas. Esse documento é muito importante, deve ser usado o modelo do Ibermuseus, que pode ser baixado aqui mesmo na plataforma. Eu vou abrir ele aqui, que já tenho... já tenho ele baixado. Um momento. Documento de apresentação. Estava baixado, mas por algum motivo aqui não abriu, então nós temos no documento de apresentação uma série de pedidos de dados da instituição que aqui, perfeito. Nesse documento vocês podem ver desculpem, aqui vamos ver novamente. Nesse documento vocês podem ver os dados, podem inserir os dados da instituição, tipo de instituição, tipo de coleção, número dos trabalhadores, orçamento anual, a breve apresentação dessa instituição, os objetivos,
os principais projetos educativos realizados. É muito importante esse documento, que esse documento seja preenchido integralmente para que a gente possa entender um pouco mais dessa instituição que está se candidatando, e ela também deve ser assinada aqui pelo responsável, tá bem? Esse modelo é muito importante que ele seja utilizado para que a gente possa ter um parâmetro também desses dados. Então, seguindo, você baixa, preenche e depois sobe novamente esse documento na plataforma. O número de trabalhadores, né? Então, quanto mais especificidades a gente específico for, é melhor para a gente ter esses dados, quantos terceirizados, estagiários, assim por diante. A média do orçamento executado nos últimos 3 anos, que não são dados públicos, é só para fins internos. E aqui, novamente, uma questão voltada ao RMI. Como vocês sabem, no regulamento, nós temos pontuações extras. Uma delas é se a instituição está registrada no RMI. Ela pode ter até 1,5 ponto extra em função disso. Então, é importante, caso a instituição não esteja, que ela se incorpore ao RMI, e todas as informações para isso estão aqui no próprio site do Registro de Museus Ibero-Americanos. Então, está registrada, sim, e aqui, por último, se a instituição foi premiada em edições anteriores. Certo? Nessa edição do prêmio, nós temos uma premissa de que as instituições premiadas em 2019 e 2020 não podem concorrer. Isso é para que nós possamos dar oportunidade para outras instituições. Então, caso tenha sido premiada, é só colocar sim, o ano de premiação e a categoria, que pode ser categoria 1, 2 ou a menção honrosa. Aqui, vamos colocar... Foi premiada. Ok. Como eu disse, vocês podem ir guardando essa inscrição. Isso é muito bom, porque não precisa ser colocado tudo de uma vez. Ao perceber que vai faltando informações, pode-se buscar outras informações, pode-se apurar informações. Então, isso é bom que se guarde e possa voltar depois de onde se parou. Uma coisa importante sobre a instituição candidata é que, no processo de seleção final, depois da seleção final, essa instituição, a instituição candidata, ela deve apresentar 2 documentos, né, segundo o artigo 23. Um, que é o certificado de cumprimento das obrigações fiscais. O Ibermuseus é um programa intergovernamental, né? Então, essa premissa de que tudo esteja ok com as obrigações fiscais públicas é importante para que possa ser premiado. E o segundo documento que essa instituição candidata deve apresentar é o comprovante de existência de uma conta bancária para que possa receber esses recursos numa remessa internacional. Caso essa instituição candidata não tenha esses 2 documentos, ela pode, segundo o artigo 24 do regulamento, propor que uma instituição associada apresente esses 2 documentos, caso ela seja pré-selecionada, certo? Essa instituição associada, ela vai atuar apenas como intermediária. A instituição candidata é quem é responsável mesmo pela execução do projeto. A associada vai apenas receber esses recursos e dispor para a instituição candidata que, por algum motivo, não tenha condições, por exemplo, de ter uma conta bancária em seu nome, né? Que isso é muito importante. Isso está tudo no regulamento explicado, que vocês podem revisar. Essa instituição associada tem que ser, pode ser uma associação de amigos do museu, como muitos têm, uma organização não governamental, uma fundação, ou outra instituição de natureza cultural que colabore e que comprove colaboração com essa candidata que foi premiada, que será premiada, certo? Então, o passo 2 é o responsável pelo projeto. Nós temos ali os dados básicos de quem vai se responsabilizar por essa execução,
nome, o cargo ou função, e aqui é o documento que mencionamos a princípio, que comprova a nomeação, que comprova a vinculação dessa pessoa à instituição. Pode ser uma publicação em diário oficial, pode ser uma publicação de imprensa, pode ser uma declaração em que o responsável da instituição ateste que essa pessoa é vinculada, ou que essa pessoa está desenvolvendo atividades dentro da instituição e o projeto. A área vinculada, o e-mail, o telefone, um currículo pessoal brevíssimo do responsável e a indicação também de uma outra pessoa que o substitua em caso de ausência, uma vez que essa pessoa pode não estar disponível por algum motivo ao longo do processo de execução. E a última etapa de inscrição são os dados, efetivamente, os dados do projeto. Eu vou destacar aqui que nós estamos navegando pela categoria 1, vou destacar mais uma vez, são os projetos já realizados. Por isso, esses campos aqui sempre vão fazer referência a um processo que já passou ou está em curso. É muito importante aqui nos dados do projeto que nós trabalhemos com muita objetividade, muita clareza na informação, para facilitar a avaliação das comissões que vão avaliar esses projetos logo. Então, temos aqui o nome do projeto, a página web do projeto, o período de realização, caso não esteja finalizado, é marcar não finalizado. Como dissemos, ele pode ser virtual, presencial ou híbrido. Uma breve descrição, os objetivos do projeto, a metodologia do projeto, tudo isso de maneira muito objetiva e breve, que os campos variam entre 3.000 caracteres e 800 caracteres, ou seja, são descrições muito breves, por isso é importante preparar antes e observar esses limites. E aqui eu queria chamar a atenção para esse campo, que é o campo de resultados alcançados. É muito importante aqui, tanto a gente propõe que seja feito em tópicos, né? Pelo menos aí 5 resultados, para que seja muito, muito objetiva essa leitura. E outro campo que também gostaria de chamar a atenção é o público beneficiário. O programa Ibermuseus vem fazendo esforços de monitoramento muito preciso das ações e do seu impacto no território, por isso para a gente é muito importante esse dado, tanto o total de número de pessoas alcançadas, quanto a especificidade, se são homens, mulheres, outro, a média de idade, o perfil, o grupo social, ou seja, quanto mais dados nós tivermos sobre os beneficiários, é melhor. E aqui nós entramos nos campos relativos a os critérios de julgamento que vão ser avaliados. Se o projeto considerou questões ambientais ou relacionadas à promoção dos direitos de grupos historicamente excluídos, em que medida ele contribui para uma sociedade mais equitativa em termos de gênero, nós temos um mandato de cooperação da CEGIB que tem uma premissa de trabalho pela equidade de gênero, então essa questão é importante. Se o projeto contém elementos vinculados à inovação, sejam eles metodológicos, de processo, de temáticas, em que medida esse projeto envolve agentes da comunidade, né, dentro das premissas de que se trabalhe territorialmente e com o envolvimento das suas comunidades locais, a equipe envolvida nesse projeto e a estratégia de comunicação, as ferramentas, as ações, tudo o que foi utilizado nesse processo ou que está sendo, já que o projeto está em curso, se for o caso. Queria chamar a atenção para o último ponto, que são os anexos. Não são obrigatórios, todos esses campos que nós mencionamos aqui são obrigatórios, o sistema não vai permitir o envio da candidatura se eles não tiverem preenchidos. O anexo, eles são extras que podem ser disponibilizados aqui na plataforma,
seja imagem, vídeo, material didático, artigos, referências de trabalho, basta clicar em adicionar documento, colocar qual é o documento, escolher o arquivo, e caso se julgue depois, na revisão, que se quer deletar, é só clicar em deletar também. Candidatura está salva novamente, ok? Então, isso é tudo em relação à categoria 1. Eu vou abrir agora a categoria 2. Isso aqui é uma candidatura que eu já fiz, tá, gente? Por isso que eu estou entrando aqui em minhas candidaturas. Já vou explicar como que é feito o processo de envio de fato. Eu vou entrar na categoria 2, somente para poder explicar as diferenças, né? Os dados da instituição candidata são exatamente iguais, né? Passando aqui, né? A apresentação institucional, como mencionamos. Os dados do responsável de projeto também são exatamente iguais, né? Nós temos aqui todos os dados já que comentamos, currículo, pessoa que substitui. O que diferencia é que esses projetos da categoria 2 vão ser fomentados para realização futura. Então, embora tenha alguns descritivos, algumas questões de objetivo que são iguais, né, ao da categoria 1, é tudo a futuro. Então, aqui a gente vai dizer a metodologia, por exemplo, na metodologia e fase de desenvolvimento, como que esse projeto vai ser desenvolvido. Nos resultados, são os resultados a futuro, os resultados esperados, né, de maneira muito objetiva. E, novamente, chamando a atenção para o público-alvo. Aqui no regulamento, a gente pede que seja implementado algum tipo de ferramenta capaz de monitorar isso, né? Ferramenta pode ser, inclusive, uma lista de presença, mas é muito importante que a gente tenha uma métrica para entender o número e o perfil das pessoas alcançadas, porque isso também é pedido lá na prestação de contas do projeto. As questões são semelhantes. Então, a proposta que vai ser executada contempla questões ambientais, ela contribui para uma sociedade mais equitativa em termos de gênero, ela tem, considera elementos de inovação, quais são eles? Em que medida ela envolve a sua comunidade na execução, na avaliação, na concepção? E qual é a equipe envolvida também, né? Além da estratégia de comunicação. O documento que mais difere a categoria 1 da categoria 2, aqui, em termos de inscrição, é o planejamento físico-financeiro, que a gente está chamando de plano de trabalho. Eu vou tentar, eu já tinha aberto aqui, vou tentar minimizar a tela, para que a gente possa acessar esse documento. É esse documento aqui, gente, o cronograma e o orçamento da execução. Esse documento, ele vai dizer como, ao longo do tempo, esse projeto vai ser executado e qual o custo dele, né? Então, por isso ele é muito importante. E deve ser utilizado exatamente esse modelo de Ibermuseus, que pode ser também descarregado ali da página, como vocês viram. Então, aqui a gente tem, além do nome do projeto da instituição, a gente tem o período de cada atividade, a etapa, então se ela está numa etapa de pré-produção, produção ou pós-produção, a descrição dessa atividade, aqui. Eu acho que vocês estão vendo, eu vou tentar aqui marcar também a descrição. Os itens previstos, então, se é internet, gestor de redes, mediador, RH e custos gerais, a quantidade que esse item vai ser utilizado, o preço unitário dele, o valor na moeda local, o valor total na moeda local,
e o valor total em euros na conversão do dia, porque é importante que a gente tenha também esse valor, uma vez que o financiamento é em euros, também a gente tem esse valor em euros. Aqui, por último, eu queria chamar a atenção, as pessoas que puderam revisar já o regulamento sabem que nós pedimos uma proposta financeira, um orçamento vinculado a esses itens. Então, aqui, a nossa sugestão qual é? Que esse documento em que se diga o valor, né, em que a proposta econômica, esse orçamento pedido, por exemplo, para um gestor de mídias sociais, ele seja colocado ao final desse documento. Então, aqui você pode... Vou fechar aqui para a gente poder descer. Você pode identificar o número desse documento, ok? Deixa eu fechar aqui. Isso. Então, aqui a gente tem, você coloca o número do orçamento pedido, e aqui a nossa indicação é que vocês coloquem ele no final, também colado. Isso aqui é um documento simples, Word, que pode ser acessado, e vocês podem colocar ali os documentos finais também, esses orçamentos que dizem respeito aos itens. Aqui tem um último ponto que eu queria chamar a atenção, que é se a instituição conta com recursos adicionais para a realização do projeto. Se sim, é marcar sim e colocar também uma carta da instituição colaboradora ou financiadora. Vamos supor que o Ibermuseu está financiando 30% do projeto, então dizer que o recurso remanescente está sendo financiado por uma outra instituição. Aqui. Isso, vamos apagar isso aqui. Então, isso é o que diz respeito a esse documento aqui, como eu mencionava, importantíssimo. O anexo é a mesma coisa, o que a gente tiver de extra. Ok, fizemos a inscrição, temos aqui tudo na plataforma, vamos fazer o envio. Como eu disse, os campos são obrigatórios, então eu vou apagar aqui a título de teste alguns campos, ok? Para que a gente faça uma prova. Então, vamos enviar. Deseja enviar, confirmando, aqui, foi submetido com sucesso. A ideia era que eu acho que não tinha guardado a candidatura. Deixa eu fazer aqui, na outra que nós temos, só para mostrar que caso você não preencha alguns campos, ele vai indicar, o que também é muito bom, porque a gente fica atento ao envio. Aqui. Então, caso eu não tenha preenchido alguns campos, ele vai me dizer, ok? Quais os campos requeridos. Vamos supor que eu preencha esses campos e queira agora enviar a minha candidatura, que foi o que a gente fez na outra ali e acabou enviando. Eu vou em minhas candidaturas, isso aqui está salvo, é o seu processo feito, né? E aqui nós vamos ver como podemos enviar. Nas minhas candidaturas vai constar os seus projetos em processo. Aqui no lápis, você pode editar os campos, você pode deletar essa candidatura. Aqui nessa impressorazinha, você gera um PDF da candidatura, o que é muito bom, né? Você ter também nós inclusive sugerimos que a candidatura tenha um PDF dela, porque assim existe uma garantia. E aqui nesse aviãozinho é o processo de envio, é para enviar. Quando eu sei que essa candidatura está de fato enviada? Quando consta a data do envio, como essa que nós enviamos, e se foi enviado ou não, esse tique aqui.
além de uma mensagem que o próprio sistema dá, que é que a candidatura foi enviada com sucesso, e também uma confirmação por e-mail, ou seja, são muitos os mecanismos para garantir, para ver se efetivamente a candidatura foi enviada, porque realmente isso é muito importante, né? Bem, voltando aqui para o começo, esse é o processo, essas são os campos, os processos vinculados à nossa plataforma de inscrição, que é muito, digamos, orgânica e muito feita sob medida para essa convocatória, né? Por isso os campos, eles dizem, são muito específicos para trazer realmente as informações necessárias para esse projeto. Enviada a convocatória, enviada a candidatura, nós temos aí, segundo o artigo 20 do regulamento, a publicação dos pré-selecionados. Então, nas nossas redes, no nosso site, a gente vai publicar, o programa Enviamos vai publicar uma lista de pré-selecionados com os suplentes. E eles, essas instituições, terão 10 dias úteis para apresentar aqueles 2 documentos necessários que eu mencionei, que é para efetivar a premiação, relembrando que é o certificado de cumprimento das obrigações fiscais e o comprovante da existência de uma conta bancária apta a receber os recursos do exterior. Em apresentando isso, e a gente não vem tendo problemas com essa questão, nós publicaremos uma lista, efetivamente aí sim a lista final, onde constarão os premiados nas 2 categorias, as instituições premiadas nas 2 categorias, e também algumas instituições que vão receber um reconhecimento, uma menção honrosa, não recebem o recurso nas categorias, mas recebem a menção honrosa pela sua importância e impacto no território, e todas essas ações, todos esses projetos compõem, inclusive as menções honrosas, compõem o nosso banco de boas práticas em educação, que está disponível também, inclusive nós sugerimos que vocês, os possíveis candidatos, candidatas, deem uma olhada, vejam os projetos premiados no passado. Acho que essa também é uma dica importante, né? Acho que vocês podem também olhar lá o banco e ver também algumas das iniciativas premiadas no passado. Vou parar de compartilhar aqui a tela para voltar para cá. Queria agradecer a todos e todas essa participação. A Vanessa de Brito, minha colega do Ibermuseus, está me dizendo aqui que as perguntas chegaram e que, de alguma maneira, estão sendo respondidas pelo próprio chat. Se houver alguma questão em relação ao processo, né, a gente reitera que esse espaço, ele foi, nosso intuito aqui nessa sessão é falar mesmo da plataforma, né, do mecanismo da plataforma, e menos do regulamento em si, entendendo que a gente tem, né, o regulamento disponível lá no nosso site e também na plataforma de convocatórias, e também uma guia de inscrição, né? Então, essa sessão era mais para a gente apresentar a plataforma, conversar um pouco sobre ela e entender como é que funciona essa inscrição para facilitar aos interessados e interessadas. Qualquer dúvida que venha a ter, tanto em relação à plataforma, ao processo de inscrição, quanto ao regulamento, vocês sempre podem mandar um e-mail para convocatorias@ibermuseos, com O, né? .org. E lá nós sempre respondemos com a maior celeridade possível
todas as perguntas específicas, dúvidas em relação à instituição, se pode se candidatar, se não, se cumpre o perfil, em relação aos projetos, né? A gente tem respondido muitas dúvidas relacionadas à instituição, à elegibilidade da instituição e também algumas em relação a se o projeto que já aconteceu, se ele poderia ser candidato ou não. Então, nós, de maneira geral, pelo e-mail e também pelas nossas redes, podemos responder a qualquer dúvida que venha surgir ao longo do processo. E lembrando também que as inscrições acabam no dia 8 de abril, né? Nós temos aí alguns dias ainda para as inscrições e que elas não devem ser prorrogadas. Então, é importante que todos e todas interessados possam fazer com tempo, né? Com tempo esse processo e considerar também esse horário, que é o horário do Chile, que é às 18 horas, né? A Vanessa de Brito, minha colega, me mandou algumas questões aqui para a gente comentar. Vou me permitir abrir, me parece aqui, as mensagens. Ok. Então, a primeira pergunta em espanhol. A participação financeira de uma instituição concursante é valorada positivamente, ou seja, conta pontos? Não, não temos uma pontuação específica que considere se a instituição que acolhe o projeto participa financeiramente também, tá? Não existe uma pontuação em relação a isso. É só importante ser colocado, como foi mencionado lá no campo específico, né? Para que, eu vou até abrir aqui, Chrome novamente, para que, aqui, por exemplo, né? Que a gente estava dizendo que ela deve estar no planejamento físico-financeiro, né? Aqui as candidaturas. Porque ela é importante porque, basicamente, a gente precisa saber se o projeto tem financiamento integral. Então, é importante que seja mencionado ali. Outra coisa que está sendo perguntada aqui é o que se pode financiar e o que não se pode financiar. Existe no edital, que está aqui, um campo específico no qual se menciona o que se pode financiar e o que não se pode financiar. Tá bem? Então, no caso da categoria 2, vocês podem encontrar né, são projetos a futuro, vocês podem encontrar aqui no regulamento o que se pode e o que não se pode financiar. Em linhas gerais, não se pode financiar materiais permanentes, né, para a instituição em si, e também catering, viagens, alimentação e coisas do tipo, mas vocês podem consultar isso no regulamento. Todos os campos são obrigatórios? Sim. Todos os campos relacionados ao projeto são obrigatórios. Ok. Sobre os conteúdos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma pergunta. Ok. Se colocaram um código postal diferente do real, não há nenhum problema se acontece um erro dessa natureza. Bom, está perguntando, essa pergunta é importante. O responsável do projeto se refere a quem coordena ou o responsável legal do museu? Foi como nós dissemos, né? Nós temos aqui o responsável, vamos editar. Aqui nós temos, nos dados da instituição candidata, nós temos o responsável legal da instituição, é o representante legal, que é quem vai assinar o memorando
vai ser o responsável administrativo e legal pelo recebimento dos recursos, é a instituição, que é o representante da instituição legal. E no ponto 2, tem o responsável pelo projeto, que aí sim é o que vai manejar a execução do projeto. E tem que estar, como vocês sabem, tem que ter alguma vinculação com essa instituição, mas não necessariamente ao seu representante legal, né? O projeto obrigatoriamente tem que ter uma página web? Não tem necessariamente que ter uma página web, principalmente se ele é candidato à categoria 2, porque na categoria 2 são projetos a futuro. Tanto que quando é pedido isso, nós colocamos entre parênteses, caso exista, né? Então, caso exista, essa pergunta é do Carlos Lima. Carlos, essa pergunta é importante, porque se a instituição não tiver uma página web, por exemplo, ela pode usar o espaço dos anexos, esses espaços aqui finais dos anexos, para subir imagens, portfólio, materiais associados, que deem uma ideia da atuação dela. Além, claro, daquele documento inicial que nós mostramos, que pode ser baixado e preenchido aqui, que é o que apresenta a instituição. Por isso esse documento é tão importante. Então, não é obrigatório a página web, mas se houver uma apresentação institucional consistente, com informações, com imagens, é muito importante para que então os avaliadores e avaliadoras possam considerar na sua avaliação. Aqui está dizendo que um dos candidatos, né, o José Cornejo, disse: nosotros no tenemos la data de cuántas mujeres y hombres, solo general. Não há problema, José. Não haveria problema. Se pede que, se possível, especificar, principalmente nos projetos da categoria 2, que ainda vão ser executados. Então, ainda é possível ter uma organização de como coletar esses dados, né? Para que eles existam. Uma pergunta também muito importante. ¿Hasta quantos projetos pode enviar uma mesma instituição? A instituição pode mandar mais de um projeto, pode mandar inclusive um projeto para a categoria 1 e projeto para a categoria 2. No entanto, só será premiado um projeto por instituição. Então, vamos supor que a instituição tem um projeto que já foi executado, que seja interessante, que gostaria de postular, né, de candidatar à categoria 1, e a instituição também gostaria de fazer um projeto futuro. Pode sim entrar com a proposta nas duas categorias, no entanto, na avaliação, os avaliadores e avaliadoras sabem, vão fazer um cruzamento de dados, que só uma instituição pode aprovar apenas um projeto para dar mais oportunidade de diversidade para a participação de todos e todas. Então, vai ser pontuado, ou vai ser premiado o projeto com maior pontuação, seja na categoria que for. Há um limite de tamanho para os dados desses arquivos anexos? Eu vou mostrar aqui. Eu vou lá para o final para mostrar os arquivos anexos. Está bem explicadinho aqui. Caso tenha alguma dúvida na hora do envio, porque, claro, nós estamos falando, esse material vai ficar gravado, vai ficar disponível, mas pode ser que na hora da inscrição se esqueça. No máximo 6 arquivos de até 3 megas, né? Pastas, imagens, vídeos, material didático, artigo. Recomenda-se que esses que sejam no formato PDF e as fotos no formato JPEG, com resolução mínima de 300 dpi. E aí eu quero fazer uma sugestão vinculada a essa pergunta, uma sugestão. Tudo que facilite a visualização e a compreensão dos avaliadores e avaliadoras dos projetos é importante. Então, subir arquivos muito pesados ou corrompidos, fotos com baixa resolução,
Tudo isso é importante atentar para que não prejudique a avaliação também. Bom, me parece que foram respondidas aqui pelo menos as principais perguntas, né? A gente já está aqui bastante avançado no tempo, estamos concluindo 1 hora de sessão já. Se não houver nenhuma questão adicional, se não... Acabou de entrar mais uma aqui, vamos responder então a última. ¿Cuál es el documento que se tiene que anexar justo abajo el responsable del proyecto? Vou voltar lá para a gente olhar juntos e juntas. É esse aqui, né? Do responsável do projeto. Ele pode ser uma nomeação formal, ou seja, uma publicação em diário oficial, pode ser algum documento de imprensa, no qual se coloque que essa pessoa, que esse candidato, essa candidata participa de alguma maneira dessa instituição, ou pode ser uma declaração. O importante é que comprove que esse responsável pelo projeto está vinculado à instituição de alguma maneira. Isso existe porque as candidatas são as instituições, né? Então é importante que sejam pessoas vinculadas de alguma maneira, não necessariamente num quadro formal, mas vinculadas de alguma maneira a essa instituição, sim. É possível inserir um link para o portfólio no espaço do site? Sim, é possível. É possível e também é possível, por exemplo, nos anexos, se gerar um documento com alguns links de acesso. Isso também é possível, tá bem? Bom, estimados, estimadas, caros e caras, eu acho que a gente está caminhando aqui para o final da nossa sessão. Vou parar de compartilhar aqui a tela. Queria agradecer muito o interesse de todos e todas. Mais uma vez agradecer a equipe da Unidade Técnica do Programa Ibermuseus, que nos acompanha e nos apoia hoje. Relembrar que amanhã nós temos uma sessão explicativa como esta também, uma conversa sobre o 5º Fundo para o Patrimônio Museológico, que vai ser conduzido pela minha colega Vanessa de Brito, no qual a gente também vai fazer o mesmo processo, navegar pela plataforma, conversar um pouco sobre os critérios, conversar um pouco sobre as premissas, os campos, e será também às 15 horas de Lisboa. Acho que todos e todas, haviam pessoas que estão aqui que também vão participar amanhã, acho que todos receberam o link é o mesmo, e fiquem à vontade para somar, para estar conosco. Lembrando uma vez mais que as inscrições vão até o dia 8 de abril e qualquer dúvida, a qualquer tempo, nós teremos o prazer de responder pelo e-mail convocatorias@ibermuseos.org. Muchas gracias a todos y todas. Espero haber hablado despacio suficiente para que se comprenda. Si no, siempre estamos abiertos a contestar cualquier duda en español, también por los correos o por todas las vías de contacto, ¿sí? Muchas gracias. Obrigado a todos e todas. Tenham uma excelente semana e boa sorte nas inscrições, bom processo de inscrição. Desejamos que todos tenham sorte no processo. Um abraço.